Bom dia, queridos estudantes do segundo ano, tudo bem? Então, como a gente já sabe que não vai ter atividade essa semana, eu vou gravar a aula sobre o conteúdo que a gente vai ver, né, que é Estados Unidos no século XIX. Beleza. Então, depois da independência, os Estados Unidos vão tentar consolidar o seu território, patriotismo e tudo mais, e aí vai surgir a ideia de marcha para o oeste, né, que é a ideia de ocupar o Pacífico. Beleza. Durante todo o século XIX, os Estados Unidos passaram por um processo de expansão territorial. Tá aqui, ó. Né? Então a ideia é de expandir o território, porque eles conseguiram independência e querem expandir o território. Né? Então, as 13 colônias e tal, banhado pelo Oceano Pacífico. Tá. Então, na ocasião, após a assinatura do Tratado de Paris, em 83, os colonos americanos receberam da Inglaterra uma extensa faixa de terra a oeste, que iam dos Montes Apalaches até o Mississippi. Essa faixa havia sido conquistada pela guerra da Inglaterra contra os franceses, Guerra dos 7 Anos. Lembra que a Guerra dos 7 Anos que vai dar origem, né, que a Inglaterra vai ficar enfraquecida, vai vencer, vai ficar enfraquecida e aí vai cobrar os impostos da América do Norte, que vai gerar, então nessa guerra é que vai conseguir essas terras, a Inglaterra, e aí vai passar para os Estados Unidos, né, uma vez que eles vão ficar independentes. Beleza? Tá. Uma observação aqui. E os nativos, né? Só uma coisa, essa questão dos nativos é interessante, né? Depois da independência, toda essa região passou a ser ocupada pelos americanos. E os nativos que lá viviam foram obrigados a mudar-se. Então os índios foram expulsos, né, da terra para os americanos habitarem, né, povoarem. Observação, década de 1820, a ideia de doutrina Monroe, América para os americanos. Por que isso aqui é importante? Eu coloquei, né, caixa alta. Porque se relaciona com a matéria que a gente está vendo. Por quê? O que está acontecendo? As independências nas Américas. Depois que Napoleão foi derrotado, a família real brasileira, em 1808, né? Foi para o Brasil, em 1815 Napoleão vai ser derrotado e tudo mais, e aí vai começar a ideia de independência, tanto na América Espanhola, que nós vimos, quanto no Brasil também. E aí os Estados Unidos, mediante essa ideia de América para os americanos, ou seja, eles não querem que a América fique para os portugueses, para os espanhóis, os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer a nossa independência, do Brasil, por exemplo, dentro desse contexto da doutrina Monroe. Quando eu falei da independência do Brasil, eu falei que os Estados Unidos reconheceu, tem a ver com isso aqui. Beleza? Só para vocês lembrarem a relação dos fatos, que eu peço muito para vocês relacionarem, né? Beleza, então é o contexto que a gente está. A expansão americana ocorreu de duas formas. Pela diplomacia, diplomacia quer dizer, né, nós vamos ver como é que é essa diplomacia, né? Compra de território, diplomacia do dinheiro, né? E segundo, pela guerra, tá certo? Então vai ser compra, dinheiro e guerra, poder. Né? As duas formas que os Estados Unidos vai expandir. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos compraram vários territórios de nações europeias. A Louisiana, comprada pelos franceses, Flórida, comprada pelos espanhóis, a Disney que vocês gostam, né, era dos espanhóis, né, e o Alasca, que foi adquirido pela Rússia. Né, e pela diplomacia, o Oregon foi cedido pela Inglaterra, em 46. Beleza. Tá. Esse ponto aqui, a ocupação dos territórios a oeste, foi impulsionada por uma ideologia de destino manifesto. Então, lembra que as colônias foram colonizadas por calvinistas, essa ideia do destino, de que Deus, né, queria essa providência. Então eles tinham essa ideologia, que vai ser escrita por um jornalista em 1845, defendia que a posse fazia parte da providência divina. Muito calvinista essa ideia, muito de um protestantismo que vai ter desde a colonização. Né? Então essa ideia do destino manifesto vai estar muito forte nos Estados Unidos para fazer ele uma grande potência. Né? Que eles vão acreditar realmente que eles estão destinados a ser uma grande potência. Tá? Então, além disso, durante a expansão, o governo incentivou os cidadãos a mudarem e instalarem-se a oeste a partir da Lei de Povoamento, Homestead Act, que vai ser uma lei de povoamento para incentivar as pessoas a povoarem, a habitarem a região. Os grandes perdedores foram os indígenas, habitantes originais das terras, né, esses povos vão sofrer violência, né, então... E aí tem a Guerra do México, né, várias regiões que eram do México vão passar para os Estados Unidos, o Texas, né, um exemplo, tem aqui depois vocês vão dar uma lida, né? Mostra o início, né, após a assinatura do tratado, tá certo? Vai ceder grande parte do seu território, foi estabelecido com uma nova fronteira entre os dois países, que até hoje tem essa questão da fronteira, né? Então foram anexados do México, né? Texas, da Califórnia, de Nevada, Arizona, Utah, Colorado e Novo México, tá certo? Em 1848 foi descoberto ouro na Califórnia. E aí, né, o aumento populacional na região, primeiras estradas de ferro, tá certo? Então isso os Estados Unidos vai estar crescendo cada vez mais. E aí nós teremos duas regiões nos Estados Unidos. O norte,
que é a região industrial, que está crescendo e está querendo, né, povoando, que está querendo industrializar e está querendo não só industrializar, mas também pessoas para trabalhar, que, né, acabar com esse negócio de escravidão, né, os burgueses estão querendo cada vez mais mão de obra, e o sul, que era escravista, né, que é tipo o Brasil, né, na época, né, é ainda questão ligada ao algodão, à exportação, à monocultura, e isso vai gerar uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né, na década de entre 1861 e 1865, por conta dessas questões, tá certo? Então, aqui vai estar explicando direitinho, né, com as eleições presidenciais e a vitória de Lincoln, a rivalidade transformou-se em guerra. Né? Então, vocês vão estar vendo isso aqui, bem bacana, tem a ver com o contexto da vitória de Abraham Lincoln, né, essa guerra de secessão. Né? Os sulistas, inconformados com a vitória de Lincoln, declararam a secessão, ou seja, separaram. Né? O sul vai separar do norte, e isso vai gerar uma guerra em que o norte vai vencer e depois vai obrigar a abolição da escravidão. Tá certo? E aí, nesse contexto, a paz não encerrou os ressentimentos e os negros foram perseguidos em vários estados do sul, porque os sulistas vão culpar os negros pela derrota na guerra. E aí vem um racismo muito grande. E aí a organização como o Ku Klux Klan vai surgir nesse contexto, que é a ideia de torturar e matar negros. Né? Então, o negro vai ficar excluído muito a partir dessa guerra de secessão. Beleza? Então, visando a integração do país, várias estradas de fé foram construídas. Assim, apesar das perdas humanas e prejuízos financeiros, a guerra foi fundamental para o desenvolvimento dos Estados Unidos, transformando-os nas grandes potências industriais no final do século XIX. Tá certo? Por isso que, né, no período pré-guerra mundial, os Estados Unidos vai vender, vai estar muito forte para vender armas, né, para a França, Inglaterra, os países que vão estar no imperialismo, que vão estar disputando a guerra e tal. Enfim, nós vamos chegar lá depois. E aí tem exercícios, tem algumas observações que vêm depois aqui. E aí eu peço que vocês deem uma olhada, beleza? Não vai ter atividade essa semana, então é mais a aula mesmo para vocês terem uma noção. Depois a gente volta para o Brasil, mas essa parte dos Estados Unidos é muito interessante, tá bom? Um grande abraço, valeu!